Meus irmãos católicos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Se tiver algum protestante aí me assistindo, seja bem-vindo também, viu? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós vamos dar uma resposta hoje ao queridinho dos adventistas do sétimo dia. Estou me referindo aqui ao pastor Leandro Quadros, né? O pastor Leandro Quadros, gente. Leandro Quadros é o queridinho dos adventistas do sétimo dia. E não é de hoje que o pastor Leandro Quadros ataca a Igreja Católica. A gente fala assim, mas eles acham que isso não é ataque nenhum à Igreja, né? E no seu programa, Na Mira da Verdade, esse é o nome do programa, ele fez aqui algumas críticas à tradição da Santa Igreja protestante, com aquele discurso de sempre. Diz que tem que seguir sua Bíblia, não pode seguir a tradição, né? Só que está em conformidade com a ideia deles, né? Que eles dizem que está em conformidade com a Bíblia, mas na verdade ele quer dizer que esteja em conformidade com a interpretação adventista. Vamos aqui escutar. O vídeo é rapidinho, gente, é 5 minutinhos, beleza? Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz, vamos lá. Estou muito confuso entre seguir somente as Escrituras... Só um detalhe, as pessoas enviam mensagens de perguntas e eles respondem no programa, tá bom? Então isso aqui ele está lendo a mensagem de uma pessoa que enviou. Ou seguir também a tradição da Igreja Católica. Por que eu deveria seguir somente a Bíblia? Professor, poderia nos ajudar aí essa pergunta? Eu tenho que seguir somente a Bíblia ou eu posso também seguir a tradição da minha igreja? Muito boa essa pergunta desse nosso irmão católico. Veja, meu querido irmão, a nossa regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Opa! A nossa regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Mas essa frase o pastor Leandro Quadros tirou de onde? De qual capítulo e versículo? Você protestante que está me assistindo, me diz aí em qual capítulo e em qual versículo de toda a Sagrada Escritura vai dizer que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, já desafio aqui no início. Vamos lá. Podemos seguir sim uma tradição eclesiástica desde que essa tradição eclesiástica esteja de acordo com a Bíblia. Deixa eu lhe explicar melhor. Eu vou ler aqui um texto de Jesus sobre a questão sobre a verdade, tá? Qual é a nossa fonte de verdade? Em João 17:17, Jesus diz assim: hoje, olha que coisa interessante, meus irmãos. Hoje eu estou usando, justamente para responder as perguntas, uma Bíblia que é uma tradução católica, né? A tradução ecumênica da Bíblia, né? E esses doutores católicos que traduziram, eles convidaram, né, outros autores de outras denominações para darem também o seu aval. Está com a Bíblia TEB. Então hoje eu estou usando exatamente uma tradução católica que é a TEB. Sinceramente, uma das que eu mais gostei de todas as que eu já li, porque o teólogo católico é muito bom em traduzir Bíblias, tá? João 17:17 diz assim, ó: consagra-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a fonte absoluta de verdade, além da pessoa de Jesus Cristo, óbvio, além de Deus, é a palavra de Deus. Então o que isso significa? Que na Bíblia, a palavra de Deus está acima da tradição. O detalhe é que no catolicismo, irmão, isto é, diríamos assim, de certo modo, não totalmente, mas de certo modo isso é invertido. Por quê? A tradição interpreta a Bíblia. Agora, biblicamente não é assim. A tradição, ela não interpreta a Bíblia. A Bíblia deve nos dizer se a tradição está correta ou não. Então o que você pode fazer, meu irmão? Você tem que estudar a Bíblia, aceitá-la como a palavra inspirada de Deus e ver quais aspectos da tradição católica estão de acordo com a palavra de Deus. O que estiver de acordo, você continua praticando.
E aquilo da tradição que não estiver de acordo com a Bíblia, você tem que descartar. Porque Jesus diz aqui que a palavra de Deus é a nossa fonte de verdade, não a palavra e a tradição. Vou dar um pause aqui, gente. Já está em 2 minutos e 52 segundos. E o pastor Leandro Quadros, ele mente. Ele mente. Veja só como esses caras, eles não estudam a fé católica. Eles não estudam a fé católica. Gente, aí os caras saem falando uma coisa da igreja que a igreja não é, que a igreja não diz. Vocês escutaram aí ele dizendo que a tradição, para o católico, a tradição está acima da Bíblia. E o que é que a doutrina da Igreja Católica diz? Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica na minha mão e vou mostrar para vocês mais uma vez que os pastores protestantes são mentirosos e desonestos. O Catecismo da Igreja vai dizer, no número 80, da seguinte maneira. O tema aqui é a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, uma fonte comum. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Citando aqui Mateus 28, 20. No 81 vai dizer assim: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Número 82. Daí o resultado que a igreja a qual estão confiada a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Gente, olha só, 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Tá vendo como o catecismo, gente, todo católico tem que ter o catecismo em casa. Tá vendo aqui, eu mostrando para vocês no catecismo da igreja que eles mentem. O cara tá mentindo, dizendo que a tradição está acima da Bíblia, enquanto que aqui no catecismo vai nos deixar claro que a tradição e a Sagrada Escritura estão unidas, de mãos dadas. Veja claramente que Leandro Quadros mente. E o que é que a Bíblia vai falar sobre os mentirosos? João 8,44. Vai dizer que o diabo é o pai da mentira e que os mentirosos são filhos do diabo. Não é? Vamos dar continuidade. Outra coisa, outro detalhe que eu não posso esquecer, que ele diz assim, a verdade está na Bíblia e pronto. Mas ele não menciona, por exemplo, 1 Timóteo 3,15, que vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ele não menciona isso. Então a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Sim, a verdade está na palavra de Deus. E a coluna e o sustentáculo é quem? É a igreja. E igreja esta que não pode ser a dele, porque a dele nasceu com muitos anos, séculos e mais séculos, mais de 1000 e tantos séculos na frente. Né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui que eu tenho mais coisa para me falar para vocês. Espera aí. Outro detalhe muito importante, meu irmão, é o seguinte. Jesus, certa vez,
ele deu uma advertência importantíssima aos líderes religiosos da época, porque eles estavam colocando a tradição deles, religiosa deles, acima da Bíblia. Então, este princípio, este conselho de Jesus vai ajudar a você e a muitos telespectadores e ouvintes católicos sinceros a fazerem esse tipo de avaliação, de autoanálise, uma avaliação da própria religião. E aqui em Mateus capítulo 15, quando os fariseus estavam ensinando uma tradição religiosa que não estava de acordo com a Bíblia, Jesus deu a seguinte advertência no versículo 13. Jesus lhes replicou: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus em nome de vossa tradição? Ou seja, Jesus não foi a favor. Deixar de lado o mandamento de Deus em nome da tradição. E no verso 9 ele diz assim, é em vão que me prestam culto, pois as doutrinas que ensinam não passam de preceitos de homens. Veja, é perigoso nós colocarmos a tradição acima da Bíblia, porque Cristo diz que a adoração a Ele é vã se nós damos atenção a uma doutrina humana e deixamos de lado a palavra de Deus. Então você percebe? À luz da Bíblia, meu irmão, você deve seguir unicamente a Bíblia como regra de fé. E aqueles aspectos da tradição eclesiástica que não estiverem de acordo com a Bíblia, você tem que deixar fora e ficar só com a Bíblia. E aquilo que estiver de acordo, você aceita porque tem base na fonte absoluta de verdade, que é a Bíblia Sagrada. Pronto, aqui ele finaliza aqui o vídeo que o cara publicou, que essa foi a resposta dele para uma pessoa. Mas vamos lá, gente. Eu mostrei para vocês que na doutrina da igreja, nós não colocamos a tradição acima, de forma alguma, a tradição acima da Sagrada Escritura. Mas eles acusam a gente disso. Eles acusam. Simplesmente diz. E os ignorantes acreditam. Né? O cara tem boca, ele fala o que quer, poxa. Aí o cara vai lá e diz que a gente faz isso. Sendo que no catecismo da igreja, não é bem assim. Mas como o pastor Leandro Quadros, ele se utilizou aí de uma Bíblia de tradução católica, eu faço questão aqui de usar uma Bíblia de tradução protestante também, João Ferreira de Almeida. Vamos aqui, né, para a Bíblia de tradução protestante para analisar essa questão da tradição. O cara usa um texto do qual é referente à tradição dos fariseus, não é uma tradição do cristianismo genuíno, mas dos fariseus, e Jesus faz essa crítica referente aos preceitos humanos que os fariseus estavam acrescentando. Jesus critica isso. Então Jesus ali condena a tradição dos fariseus. Eu vou até usar aqui um livro de um herege protestante, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele, analisando o texto que o pastor Leandro Quadros apresentou, ele diz: esses fariseus estavam mais preocupados com a tradição dos anciãos do que com a palavra de Deus, substituíram a genuína piedade pelo mero legalismo, a atitude de coração e mente pela conformidade externa da tradição e a alegre obediência pela torturante escrupulosidade. Então, estou mostrando aqui até um teólogo protestante falando que aquilo era referente à tradição dos fariseus, não era da Igreja Católica, né? Até porque ali, meus irmãos, Cristo nem estava direcionando a palavra dele aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele estava deixando claro para os fariseus. Mas vamos para uma Bíblia de tradução protestante em 2 Tessalonicenses 2,15. Agora nós iremos ver a verdadeira tradição.
a verdadeira tradição. E esta tradição verdadeira, ela não se corrompe. Não se corrompe. 2 Tessalonicenses 2,15 vai dizer: então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Em 2 Tessalonicenses 2,15, está dizendo para se guardar as tradições, a verdadeira tradição. Tudo que foi ensinado por palavra ou por carta nossa. Ou seja, aqui deixa claro que não é somente o que está escrito que eu devo obedecer. Então não é somente a Bíblia que é regra de fé. Nós temos os 3 pilares da fé católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Né? Então veja que eu estou mostrando isso na Bíblia protestante. Então, irmãos, estais firmes. 2 Tessalonicenses 2,15. E retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então existia aqui, a palavra de Deus, ela era transmitida tanto de forma oral como de forma escrita. Então essa ideia de só a Bíblia não existia no começo do cristianismo. Agora vamos mais para frente um pouquinho, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, Bíblia de tradução protestante, olha só. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, se aparte de quem não recebe a tradição. É por isso que o protestantismo está afastado da verdade, porque ele não aceita a sagrada tradição. Vamos aqui para 2 Timóteo 2,2, que vai dizer assim: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. O ouvir. Veja que eles não diziam que vocês têm que só ler e acreditar no que está escrito apenas, mas também no que ouviram. Então aqui está a tradição, a voz do magistério passando por geração em geração, né? Essa ideia, meus irmãos, de tradição, né? Foi a invenção do catolicismo romano? Não, mostrei para vocês na Bíblia, até protestante. Mas veja na patrística, Santo Irineu, no Contra Heresias, ele escreveu assim: não devemos buscar nos outros a verdade que é fácil receber da igreja, pois os apóstolos, a mãos cheias, versaram nela, como em riquíssimo depósito, toda a verdade. Este é o caminho da vida. Então a gente não deve procurar nos outros, devemos procurar na igreja. Gente, eu estou mencionando para vocês aqui patrística, a fé dos primeiros cristãos. Aonde eles procuravam a verdade? Na igreja. Na igreja. Por que na igreja? Porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Por que na igreja? Porque em Lucas 10,16 diz: aquele que vos ouve, a mim ouve, diz o Senhor. Então quem ouve o magistério da igreja, a interpretação da igreja, esse está em obediência a Deus. Os protestantes não escutam a interpretação da igreja. Eles, com essa ideia do livre exame da Bíblia, gera grande confusão cada vez maior no meio deles. Que confusão é essa? Eles não possuem uma única doutrina, eles não estão numa mesma igreja, entenderam? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, no número 168. É, antes de tudo, a igreja que crê e que desta forma carrega e sustenta a minha fé. É a igreja quem carrega e sustenta a minha fé, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Veja só o que o Papa Bento XVI, no documento Verbum Domini, chegou a escrever: a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus,
no suco da tradição apostólica de que é inseparável. A Sagrada Escritura, ela é inseparável da tradição. Isso é a fé primitiva, mostrei para vocês Santo Irineu, patrística, mostrei para vocês no Catecismo, mostrei para vocês na própria Bíblia Sagrada e agora mostro o ensinamento de Bento XVI referente à Sagrada Escritura e à Sagrada Tradição. Os protestantes estão em pecado gravíssimo por rejeitar os 3 pilares da fé católica. Estão errados. Então, meus irmãos, aqui mais uma resposta a um herege, a um mentiroso, pastor Leandro Quadros. Que nós possamos rezar pela conversão deste homem e de todos os que estão perdidos na cegueira protestante, né? Infelizmente, estão assim. Queridos, eu peço a você que ainda não comprou nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp. E você que quer conhecer a nossa escola de pregadores, para quem não sabe, nós temos uma escola de pregadores, eu ensinando como montar a pregação, como estudar, para também você se tornar um evangelizador aqui, gente, nas redes sociais. Que coisa boa, tem que ter mais canal católico aí no YouTube. Então, entre em contato comigo também nesse WhatsApp aqui que está na tela aí do vídeo, certo? Para mim te passar como se faz para se inscrever e quanto custa direitinho aí para ajudar a nossa missão. E peço a você que fizer um Pix na campanha de R$2, se cada um fizer ajuda muito. Tá aqui o Pix na tela para você contribuir com nossa missão que vive de doações. Então conto com sua ajuda se você puder. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo o máximo possível. Estamos juntos, até a próxima.